Atividade de gerenciamento de memória. Comparação com relação ao sistema Windows 10 e Linux. Com relação à pergunta, se o sistema Windows utiliza paginação, sim. Ele utiliza para realizar a movimentação de blocos de dados na memória principal, que é a RAM, e o armazenamento na memória secundária, que é o disco rígido. Em comparação ao Linux, o Linux utiliza um sistema de paginação para gerenciar a memória virtual, que é uma técnica que envolve dividir a memória física e virtual em páginas, permitindo que o sistema operacional mova os dados entre a memória principal, que é a RAM, e a memória secundária, que é o disco rígido. Já pergunta se o sistema operacional Windows utiliza swap e como é feito. Sim, ele cria um arquivo de paginação durante a instalação e esse arquivo é usado para armazenar temporariamente dados que não estão ativamente sendo utilizados na memória RAM. Já o sistema o Linux também utiliza, que é um conceito que é realizado para gerenciar a memória virtual, que é a principal. Que quando essa memória atinge uma capacidade máxima, esse sistema, o Linux, move as páginas da memória que não estão sendo ativamente utilizadas para uma área swap, quer dizer, uma área que está disponível na memória secundária. Com relação à pergunta se o sistema operacional utiliza partição fixa ou variável, o Windows, ele utiliza uma abordagem de memória virtual, que envolve uma partição variável da memória. Isto é, permite que o sistema operacional utilize tanto memória RAM quanto o espaço em disco, como se fosse uma única extensão. Tipo assim, eu tenho um HD SSD e quero utilizar ele como uma extensão da memória, eu configuro esse HD. No caso, estou me referindo ao desktop, né? Configuro ele e posso utilizar como memória de extensão no Windows. Já o Linux, ele utiliza uma partição, com relação à pergunta, né, se ele utiliza a partição fixa ou variável e como é feito. Sim, ele utiliza a partição swap, que pode ser configurada como uma partição fixa ou variável dependendo da preferência do administrador, isto é, dos requisitos específicos que o sistema precisa. Com relação à opção fixa, nesta configuração a partição é separada e dedicada e reservada no disco rígido, exclusivamente na área de configurações pós-instalação, e pode criar uma partição específica, quer dizer, uma área no disco com tamanho fixo. Já com relação à partição variável, quer dizer, um arquivo swap, o Linux permite que os administradores configurem como arquivo com um sistema de arquivo existente, isto é, oferece uma flexibilidade, pois não requer uma partição dedicada e que permite um ajuste desse arquivo. Com relação à pergunta aqui, quais algoritmos de alocação que o Windows ou o Linux pode utilizar, o Windows, por sua vez, utiliza técnicas avançadas de gerenciamento de memória, que podem envolver diferentes estratégias de alocação, mas não necessariamente segue paradigma clássico, ou seja, assim, que o primeiro encaixe que é realizado é o primeiro que sai, ou best fit, que é melhorar encaixe, usados em sistemas mais simples. Já no Linux, no contexto de memória virtual, o Linux utiliza algoritmos de substituição de página para determinar quais páginas devem ser mantidas na memória RAM, que é a memória principal, e determinar quais
que pode ser movida para a área swap, quer dizer, a área reservada na memória secundária. O algoritmo, nesse caso, que pode ser utilizado, é o algoritmo de relógio, que é o clock, que é comumente utilizado. Já com relação à última pergunta dessa atividade, que quais algoritmos de substituição o Linux ou o Windows pode utilizar? O Windows utiliza o algoritmo LRU, que é uma abordagem de substituição de página, que se baseia na ideia que as páginas que não forem usadas recentemente têm probabilidade menor de serem usadas no futuro. Também existe controle de acesso, que pode ser utilizado para implementar o LRU, que o sistema operacional precisa controlar o tempo de acesso que cada página da memória principal, que é a memória RAM, e isso geralmente é feito mantendo um registro de tempos nos últimos acessos. Já o Linux utiliza algoritmos de substituição de páginas, chamado clock, que foi dito anteriormente, como um algoritmo padrão. É um algoritmo de relógio de simplificação que é mais complexo de implementar. Com relação ao slide, professor, a comparação que eu fiz, que eu elaborei, as principais comparações foi com relação ao gerenciamento de memória do Windows, do Linux e comandos fundamentais que os mesmos utilizam. Também no slide estou colocando as técnicas utilizadas no sistema Windows, citando, né? E também no Linux. No Windows que existe técnicas de alocação, como alocação contígua, em que os programas são alocados em blocos na memória principal, e a alocação contígua, que permite que a alocação de memória em vários locais diferentes. E também com relação à gerência, que é responsável por liberar a memória quando o programa é encerrado ou quando há algum espaço disponível para alocar novos programas. Já no Linux, a gerência de memória é feita através do conjunto de técnicas de algoritmos que permite a alocação e deslocamento de memória de forma inteligente. Uma das principais características do sistema operacional é a utilização de memória virtual, que permite, entre as coisas, que a memória física seja estendida através do uso de memória secundária, quer dizer, o uso de disco rígido. Já com relação a essa parte aqui, faz referência aos comandos principais utilizados no Windows. Coloquei um exemplo, tipo assim, o administrador de sistema está monitorando o uso de uma memória de tempo real. Ele, no caso, ele utilizou o comando top, que passa as informações, que ao utilizar ele consegue ver o aplicativo específico está consumindo qual quantidade de memória, e por sua vez o administrador pode tomar medidas para investigar o problema, analisar o código dos aplicativos e trabalhar na solução mais adequada. Já com relação ao Linux, existem vários comandos úteis disponíveis para gerenciar a memória. Entre alguns deles estão o free, o top e o vmstart. O free é o comando que serve para exibir informações sobre memória no sistema. Já o comando top é uma ferramenta de monitoramento de recursos que exibe informações em tempo real sobre o uso de CPU, memória e outros recursos do sistema. O comando vmstart, por sua vez, é usado para exibir estatística de memória virtual, como o uso de memória swap e swap out. Quando utilizado, ele exibe uma tabela com várias colunas, incluindo a quantidade de memória física usada, memória virtual, de buffer e de cache. Essa parte faz referência a um mapeamento da aplicação da memória no Linux, certa parte do kernel, o espaço, dados
como é executado com relação à memória de 3 GB. Aqui é com relação ao que foi dito anteriormente, são os comandos principais que é utilizado no Windows. Essa parte aqui é de fazer referência à relação entre o Windows e as principais diferenças de gerenciamento de memória entre o Windows e o Linux. Aqui essa parte faz a referência a vantagens e desvantagens no gerenciamento de memória. No Windows, como vantagens, gerência de memória inclui suporte robusto e softwares comerciais. E a desvantagem é que tem reinicializações frequentes. Ou seja, quando se faz uma configuração, tem que reiniciar o sistema. Já no Linux, a vantagem e desvantagem de gerenciamento de memória é a ampla disponibilidade de ferramentas para realizar esse gerenciamento, e a desvantagem são as linhas de comando e a complexidade que para usuários realizar existe um estudo, uma dedicação adequada. Essa parte aqui faz a referência. E